Brasil sem drogas é o tema do nosso Além da Notícia de hoje. Você está percebendo que a conversa aqui poderia durar até uma noite inteira, hein? Os senhores fiquem muito à vontade aqui. Eu terminei, a gente estava falando sobre essa questão de redução dos danos, da prevenção e do desastre que tem sido as drogas. Doutor Alexandre, saímos para o bloco desejando a palavra. Continue, por favor. Sim, o que a gente tem que ver é que toda uma política de liberação de drogas não tem que estar centrado só no tráfico, tem que estar centrado no usuário. O usuário é que mantém o uso. Se a gente legaliza e aumenta o excesso da população a uma droga, vai explodir o consumo. E a proporção que você aumenta o consumo, aumenta a dependência. É o que aconteceu no álcool. Se você libera o álcool para a população, a quantidade de bebedores pesados, pessoas que não têm controle, aumenta exponencialmente. E aí a gente vê o caos que está exatamente no trânsito, nas violências ligadas à bebida e ao uso de drogas. Então a gente tem que estar muito atento que quando a gente libera qualquer tipo de droga, a gente aumenta o acesso. Não, eu posso até reiterar aquilo que disse na abertura do programa. A criminalidade no Brasil aumenta justamente com o número de homicídios, estupros, assaltos, violência doméstica, pedofilia, acidentes automobilísticos por causa do álcool. Exatamente. Que é uma e o álcool é barato. aceitável. O álcool é barato. Você tem $1,50 a média de preço de 1 litro, de fácil aquisição, e a gente não, por mais que queira controlar, a população jovem, abaixo de 18 anos, tem fácil acesso. O Nazareno fala que ninguém, isso é verdade, ninguém pede uma carteira de identidade, né? Seja nos bares, sejam em boates, sejam em lugares públicos. Então, o álcool ele é de fácil acesso. O álcool, pela nossa popularização e pela propaganda, ele está sempre presente, sempre, seja quando você está triste, seja quando está alegre. E o álcool é um depressor do sistema nervoso central. Ele vai causar problemas em todos os órgãos e sistemas, principalmente no sistema nervoso central. E são efeitos e deixa a pessoa mais permissiva. Permanentes. Porta você vai causar demências, você vai causar psicoses, você vai causar avitaminoses por causa do álcool. E isso pode dar consequências graves e permanentes, não só apenas no fígado, no estômago, no músculo, no pâncreas, mas principalmente no sistema nervoso central. A pessoa pode ter uma demência por causa do álcool, né? Precoce, como se fosse um Alzheimer numa pessoa de 40, 50 anos. Então eu já vi isso, só que as pessoas não noticiam, não é? E como aconteceu com o álcool, pode acontecer com a maconha também, porque como a maconha é usada por uma pequena quantidade da população, se você libera, por exemplo, a aquisição de sementes com alto nível de THC, por exemplo, como ele falou, antigamente eram 3%, 4%, agora você tem até 30% THC, uma pequena quantidade de maconha pode fazer um mal tremendo à pessoa que utiliza, porque ela pode ter uma psicose induzida pela droga. Né? E ela é uma porta de entrada para drogas mais pesadas, é claro. Se a pessoa começa a usar o álcool e a maconha, depois ele perde a autodeterminação, o seu discernimento e a capacidade. E ela vai usar junto com êxtase, com outras drogas que estão disponíveis, né? Como heroína, tudo que tiver disponível. E ela vai fazer uma dependência cruzada, porque a liberação no sangue e a forma como elas são liberadas e a forma como elas agem no organismo são totalmente diferentes. Olha, nós estamos falando... Até quando você usa o crack e quando você usa a maconha inalada ou injetável, os efeitos são diferentes e o tempo da droga liberada no organismo é diferente. A gente está falando aqui da legalização da maconha, quando a gente deveria estar falando era da proibição da propaganda do álcool. Perfeitamente. Porque, com tais números que temos aqui, gente, com tais dados que temos aqui, eu pergunto para você que está me assistindo aí agora, imagine só, a grande maioria de homicídios, estupros, assaltos, violência doméstica, pedofilia, acidentes automobilísticos que nos deixam enraivecidos todas as vezes que percebemos uma família, uma idosa, uma criança, um jovem, um pai ser morto na porta de casa, numa parada de ônibus, no meio de uma rua por causa de um motorista bêbado. A gente deveria estar discutindo era a proibição da propaganda daquilo que já é lícito, não é, Nazareno? Existem várias propagandas e várias formas diferentes. Por exemplo, o governo quer falar de redução de danos. Vamos dar seringas para que a pessoa não troque. Mas, no entanto, o que a gente está vendo? Que o HIV se propagou para muitas famílias porque não houve um controle
da questão do uso das drogas. Não é só a questão da homossexualidade, é do uso de drogas mesmo. A gente não tem condição de fazer uma política de redução de danos, que dirá de uma política de descobrir os casos. Por exemplo, na Suécia e na Holanda, eles fazem busca ativos de pessoas que estão contaminadas. Aqui não, aqui você tem a questão de manter o anonimato, mas lá eles fazem busca ativa. Então, por exemplo, eles pegaram um engenheiro que tinha ido para a África e viram que ele tinha 28 parceiras no telefone. Aí pegaram o telefone dele e foram fazer todos os contatos. Dessas, 11 estavam contaminadas. Ou seja, se você pega aquele que está transmitindo, você consegue diminuir o contágio. Lá na Suécia, eles proibiram, porque mais grave do que liberar é liberar exatamente a propaganda do álcool, liberar a propaganda da maconha. Se você não libera essa propaganda, menos pessoas vão estar expostas a isso. Isso é um crime que se faz contra as crianças, né? Beba isso, use aquilo. As pessoas, elas não são inocentes, elas são ignorantes, elas não sabem. Se o pai compra bebida, se o pai compra cigarro, ela acha, eu vou ser como meu pai, eu vou fazer como ele. O exemplo é aprendido em casa. Se você legaliza maconha, meu pai fuma, eu também quero fumar. Porque eu quero ser um homem como meu pai é. E não sabe o problema que isso vai causar na sua saúde. O nosso tempo está passando, eu preciso de outras questões aqui, urgentíssimas, tratar com os senhores. Hospitais psiquiátricos, clínicas terapêuticas, casas terapêuticas para tratar dessas pessoas que nós temos já dependentes hoje no país, são raras e pouco acessíveis. O que dizer sobre isso, Nazareno? O que inclusive é importante a gente pontuar, às vezes você fala, não, Portugal legalizou as drogas, não é verdade. O que ele fez foi toda uma política de tratamento, de moradia, de altos investimentos para tentar, pelo menos, auxiliar aqueles que já entraram no vício. Mas não é verdade que está legalizada, está liberada drogas em Portugal. E vejam que lá tem um índice de educação, de desenvolvimento humano imenso em contrapartida com o que nós temos no Brasil. Quando você fala sobre a proibição da propaganda de bebidas alcoólicas, há várias iniciativas para se conseguir um projeto de lei, mas a força do lobby da indústria é muito poderosa. E a gente vê, não é, que na questão também da maconha, nós vamos ter uma série de outras questões. Porque, do mesmo modo que o álcool deixa a pessoa perturbada, no princípio provoca aquela euforia porque ela fica mais permissiva e, inclusive, ela experimenta outras drogas porque está sob efeito do álcool, inclusive retorna para as drogas porque tomou uma bebida leve, uma cervejinha, e por conta disso ela fica mais permissiva e retorna. Então, as principais portas de entrada são o álcool, o tabaco e a maconha. Quando estudamos os dependentes químicos, quando falamos com os seus familiares, não é? É importante que se escutem as mães, que se escutem as famílias, a destruição que a maconha tem provocado. Então, quando se fala de dependência, e não é só a dependência, porque a dependência, o doutor Wesley Assis esteve fazendo um seminário recentemente aqui em Brasília, ele fala, olha, às vezes a pessoa não tem dependência da maconha, porque o índice de dependência a outras drogas com índice maior, mas ela provoca todos os danos que o uso de drogas intenso é capaz de produzir. Seja a desagregação familiar, seja a perda dos vínculos, ou seja, todos os malefícios que são independentes até da dependência química, porque ela provoca dependência psicológica e química também, diz a Organização Mundial de Saúde, ela também, todos os malefícios que as outras drogas têm, ela também traz. Então, mesmo que se diga, não, ela produz dependência em 9% das pessoas. E adolescentes, chega a 17%, é um índice semelhante ao da cocaína, não é? E se tem essa ilusão de que, então, não, mesmo que fosse uma pessoa que ficasse dependente, né? Não, é 9%, não é tanto, né? A nicotina chega a 30%. Então, a gente vai expor toda a população a uma droga que vai prejudicar a saúde pública, que nós não estamos nem dando conta, e quando você fala a repressão não funciona, não, vai diminuir a violência. Não é verdade. O tráfico vai continuar existindo, como existe hoje em todos os países do mundo, mesmo os que têm uma política mais liberacionista. No Japão, na Suécia, tem políticas restritivas, eles conseguiram um grande avanço, não é? E veja que o ópio na China, no passado, quando foi proibido, 1/4 da população utilizava, 25%, e praticamente acabou. Você veja que a repressão também funciona quando é efetiva. Agora,
Aí diz, não, a lei seca não funcionou nos Estados Unidos. Ela funcionou do ponto de vista de saúde pública, houve uma redução do consumo de álcool. Nós não estamos defendendo a lei seca, porque 50% da população brasileira, estima-se, utiliza o álcool com frequência e isto é um consumo arraigado em toda a nossa sociedade. Está muito difícil retirar isso agora. Mas a maconha, somente 2 a 3% da população tem usado habitualmente. Então, é muito diferente você comparar maconha e álcool. Não é? Então, quando se fala lá, por que a lei seca caiu nos Estados Unidos? Não foi porque o crime organizado surgiu, a máfia. Porque isso sempre vai existir e vai existir. Porque, inclusive, ele não sobrevive só de drogas, vive de contrabando, de tráfico de pessoas, enfim, de uma série de questões dos crimes corporativos, de colarinho branco, inclusive. Mas ela foi porque os estados americanos estavam em crise, estavam quebrados. Vocês lembram, foi a época do grande crash da Bolsa de Valores, 1929, e eles, querendo arrecadação, legalizaram então o álcool para conseguir os tributos. Mas o doutor Kevin Seult fala que com cada dólar de tributação arrecadado com o álcool, que é bem pesado da tributação, o Estado gasta 2 com tratamento, com todas as vítimas, sem falar das questões sociais que não tem preço, não é verdade? Deixa eu só trazer aqui um dado, inclusive é um estudo seu, que eu tenho aqui, que é importantíssimo para passar para cada pessoa. Por favor, ninguém se sinta ofendido, porque são dados, são constatações, causas do consumo das drogas. Isto é, o que leva uma pessoa a buscar uma droga. Aí está aqui, materialismo, ateísmo, consumismo, desigualdades sociais, falta de educação, de emprego, de paternidade, isto é, presença do pai na vida da pessoa, de limites, de educação moral e espiritual, religiosidade, pelo aumento de mães solteiras, crianças abandonadas, a publicidade fazendo a propaganda positiva, a impunidade, a apologia e exemplos dos famosos, da expansão do álcool, da facilidade de acesso às drogas, campanhas dizendo que a maconha não faz mal. Um comentário breve sobre esse estudo aqui, esses resultados. Aí são as causas, né, assim que a gente poderia mostrar, da sociedade hoje. Quando no passado nós tínhamos as pessoas mais ligadas à religião, com os valores da família, com pleno emprego, porque os jovens estavam sempre, era contravenção penal, a vagabundagem, se voltasse hoje, quantas pessoas teriam que ser detidas, né, ou multadas. Então vejam que havia realmente uma censura talvez até exagerada, realmente houve, na época da ditadura houve tudo isso, mas hoje nós temos o contrário, se saiu da censura para a apologia das drogas, isso inclusive com bandas de música, com nomes de droga, como é o Skunk, que é a super maconha, como o Planet Hemp, entre tantas outras, não é uma crítica pessoal aos integrantes, mas hoje temos essa apologia também que é feita, porque é uma questão ideológica. A maconha é uma das doenças, Ronaldo, é uma das dependências mais difíceis de tratar, justamente porque tem se disseminado essa cultura que ela faria menos mal que o cigarro, que não é verdade, ela provoca mais câncer e mais outras enfermidades que o próprio tabaco, não é? E as pessoas então defendem, então é uma questão já ideológica, é difícil você argumentar com a pessoa. É como você dizer que é torcedor de tal time e do outro. Por mais que você argumente isso ou aquilo, a pessoa continua com o seu fundamento. Já virou um fundamentalismo, não é, de idolatria da maconha. Então, é importante que a gente tenha essa consciência que a maconha é uma das dependências mais difíceis de tratar, mais difícil da pessoa largar. Não é? O Tim Maia dizia que ele fumava há 25 anos maconha, mas não era viciado. Não é? Então, eu não sei como é que é a pessoa que fuma há 25 anos e não é viciada, mas vejam que, mesmo que não seja dependente, ela provoca todos os malefícios também. E a repressão no Brasil não existe. Não existe fiscalização, não existe tratamento. É importante que a população saiba disso e que se escutem as famílias, se escutem os próprios dependentes, que muitos deles vão dizer que a primeira droga que experimentaram foi a maconha. Bom, e a dependência cruzada, que é muito mais comum, não fica dependente só de uma droga, a pessoa vai experimentar outras. Chegando ao final do nosso programa, doutor Alexandre, vou deixar ele com a palavra final de alerta à nossa sociedade. Nós já aqui abordamos tanto as consequências negativas, mas fique à vontade ainda por esse alerta final. O que eu acho que a gente deve ter em consideração que as pessoas não têm a consciência de que são doentes. Você pode usar um cálice de pinga todo dia no almoço e dizer que aquilo não lhe faz mal. Para você pode não fazer, mas se a pessoa tem uma hepatite ou tem uma cirrose ou teve algum outro problema, ela pode
arruinar a sua vida, mesmo que ela tome apenas um cálice, ou de vinho, ou de pinga. E não se trata de beber muito ou beber pouco, né? Se você usa uma droga poderosa como a maconha, e a maconha não precisa ser só essa que você é plantada lá no polígono na maconha, ou vem do Peru, do Chile, da Colômbia. Você num ambiente pequeno, como um quarto como esse, bem iluminado, você trazendo sementes selecionadas, você vai produzir maconha que tem um alto poder de THC, com uma alta concentração, e a possibilidade daquilo ser uma roleta russa na vida de uma pessoa muito grande, porque você vai induzir uma psicose que estava lá geneticamente provável e que precisa de um gatilho, seja pelo estresse, seja um gatilho químico que a maconha pode ocasionar, e transformar a vida de uma pessoa que poderia ser uma vida normal e produtiva numa vida de um doente. Se a gente não tem condições de trazer tratamento aos nossos doentes psiquiátricos, que dirá os tratamentos para a doença química, que a gente não tem condição de trazer. O governo acabou com os tratamentos em comunidades terapêuticas e em hospitais. Diminuiu tremendamente por causa da lei, da desinstitucionalização do doente mental, né? Simplesmente deixaram de ter as vagas que a gente tinha há 20, 30 anos atrás e não se criaram novas. Hoje, o tratamento de um doente psiquiátrico ou de dependência química tem que estar ligado ao hospital geral. É um erro a gente achar que essa pessoa não vai ter outros problemas. O alcoólatra, por exemplo, vai ter problemas no fígado, no estômago, no rim, em todos os órgãos do corpo e também no sistema nervoso central. Então, a pessoa que não tem a consciência do problema, ela acha que é dependente quem usa mais droga do que ela. Se você usa uma maconha, um baseado uma vez por dia, ele vai fazer, não, dependente quem usa 2, 3, 4, eu só uso um. A pessoa que bebe só uma cerveja, né, ela acha que não é dependente, depende, né? Que tipo de problema está trazendo na vida dela, né? Então você tem que legalizar para que as pessoas não usem ou álcool ou as drogas e vão usar, por exemplo, o seu carro ou um avião ou um ônibus, porque você está botando a vida de outras pessoas em risco. E tem mais, quando você tem um dependente químico na família, você não acaba só com aquela vida, você está pondo todas as outras pessoas, né, na codependência, no cuidado deles, são os filhos, é a mulher, ou seja, todos ficam reféns daquele problema e a causa trazendo um problema muito grande de sofrimento, grande problema nas famílias brasileiras. A gente tem que entender sofrimento que hoje e futuro, exatamente, né? Que a legalização, né, não trouxe nenhum benefício. Por exemplo, o cigarro é legalizado, não existe importação de cigarro contrabandeado do Paraguai, é o que mais existe. Ou seja, a legalização não acaba com o tráfico, não acaba com o traficante, porque o traficante é um oportunista, ele quer ganhar dinheiro fácil, e se ele morre, ou se ele é condenado, outro vai tomar a frente e vai tomar o seu lugar. A gente tem que ver que é o usuário o vetor do problema. Se você legaliza, aumenta a acessibilidade e diminui o custo e tem a propaganda a favor, você vai aumentar exponencialmente o problema. E se a gente não é capaz de cuidar hoje que ela é criminalizada, imagine quando descriminalizar. Nós vamos criar um problema de saúde pública extraordinário no Brasil e vamos acabar com uma geração inteira, porque a maconha muda as sinapses cerebrais e muda até a estrutura do cérebro funcionar. Muito bem. Eu quero agradecer eles, porque o nosso tempo acabou, esgotou-se. Nazareno, obrigado. Doutor Alexandre, obrigado. Esse programa estará na internet, você poderá rever, se informar mais ainda com tudo que a gente falou aqui. Foi um prazer recebê-los aqui. E eu termino apenas com essa citação. Suécia e Japão. Na Suécia, a política é de intolerância às drogas e o tráfico e de tolerância e de acolhimento aos dependentes. Suécia e Japão são países onde tem baixo consumo de maconha. Ambos têm política mais restritiva ao uso. No passado, a Suécia legalizou o uso na década de 70, mas voltou atrás. Por quê? Hoje praticamente não existe mais debate sobre legalização das drogas naquele país. Por que será? A você que nos acompanhou, nosso muito obrigado. Obrigado aos convidados também. Até uma próxima oportunidade. Fique com Deus, boa noite, bom sono e assista novamente esse programa na internet, na nossa página, que já está aparecendo aí. Até o próximo programa.